Olá e boas-vindas a mais esta análise detalhada. Hoje a gente vai embarcar em uma jornada fascinante, partindo de uma visão bem macroscópica do corpo humano até chegar lá no fundo, no nível microscópico. A ideia aqui é entender como componentes bem específicos dos alimentos fazem muito mais do que apenas nutrir. Na verdade, eles agem como verdadeiros soldados pacificadores dentro das nossas células, ajudando a curar e a reequilibrar o nosso corpo de dentro para fora. E aí fica a grande provocação. O alimento seria apenas um combustível ou a gente está falando de uma verdadeira medicina celular? A gente costuma ver a alimentação de um jeito meio simplista, né? Contando as calorias que entram e a energia que sai. Mas e se essa visão tradicional estiver incompleta? A ciência atual desafia fortemente a ideia de que comida é só combustível. A literatura aponta cada vez mais que certos componentes da dieta funcionam de fato como uma medicina celular capaz de reprogramar nossa biologia e combater doenças sistêmicas bem na raiz do problema. Bom, vamos dar uma olhada no nosso roteiro de hoje. Primeiro, decodificando a síndrome metabólica. 2, o intestino e a inflamação. 3, o poder dos bioativos alimentares. 4, como os bioativos nos curam. E, por fim, o futuro da nutrição. Vamos lá? Parte 1. Decodificando a síndrome metabólica. Isso ilustra brilhantemente que a síndrome metabólica não é só uma doença isolada, mas sim uma teia supercomplexa de condições interligadas. Fatores genéticos e epigenéticos se misturam com coisas como desregulação dos lipídios, resistência à insulina e inflamação, criando o verdadeiro caos sistêmico. Basicamente, o corpo entra num ciclo vicioso de falhas de comunicação celular, onde um problema vai agravando outros sem parar. E para entender melhor, a gente precisa quebrar esses motores principais. A resistência à insulina faz com que os tecidos simplesmente ignorem o sinal para absorver glicose. E o resultado? Hiperglicemia e picos compensatórios o tempo todo. Ao mesmo tempo, o tecido adiposo incha, sofre hipertrofia e perde a função normal, passando a liberar moléculas inflamatórias sem trégua. É isso que gera aquela inflamação crônica de baixo grau, sabe? Uma resposta imunológica prolongada e silenciosa. Junta tudo isso com a disbiose no intestino e a hipertensão, e a gente tem um efeito dominó de disfunção metabólica de ponta a ponta. Parte 2, o intestino e a inflamação. Aqui a gente muda um pouco o foco para uma guerra invisível que está acontecendo no nosso trato digestivo. E a palavra-chave é disbiose. Mas o que é isso na prática? É um desequilíbrio grave na comunidade de micróbios do nosso corpo. Hábitos que infelizmente são bem comuns hoje em dia, como dietas cheias de gorduras saturadas, falta de exercícios e uso excessivo de antibióticos, acabam dizimando as bactérias boas. Isso abre as portas para as bactérias ruins tomarem conta. Esse crescimento desordenado bagunça o sistema imunológico e deixa que toxinas entrem na corrente sanguínea. É um estado de alerta total chamado de endotoxemia metabólica. Para ficar mais claro, vamos comparar dois cenários. No estado saudável, que a gente chama de eubiose, existe uma flora diversa que produz metabólitos maravilhosos. Esses são os ácidos graxos de cadeia curta, que agem como escudos, fortificando a barreira do intestino. A parede fica completamente selada e segura. Agora, na disbiose, a coisa muda de figura. A proporção de bactérias nocivas dispara. A parede celular vira uma verdadeira peneira, permitindo o vazamento de toxinas, os chamados lipopolissacarídeos, direto para o sangue. Isso acende o fogo da inflamação sistêmica pelo organismo inteiro. Tudo isso mostra que o poder das nossas escolhas diárias é gigantesco. Uma dieta ruim funciona literalmente como o principal combustível para a inflamação. Ela induz a disbiose, que por sua vez acelera a síndrome metabólica, é um ciclo. Por outro lado, uma dieta saudável rica em nutrientes específicos não só freia esse ciclo destrutivo, como promove ativamente a eubiose, trazendo o corpo de volta para aquele estado de equilíbrio e reduzindo a inflamação de forma muito eficaz. Parte 3. O poder dos bioativos alimentares. E é aqui que entram as grandes estrelas dessa nossa análise, os bioativos alimentares. É fundamental entender que não estamos falando daqueles macronutrientes comuns, nem daquelas vitaminas básicas para o dia a dia. São compostos funcionais muito mais sofisticados. Curiosamente, eles não são estritamente vitais para a sobrevivência a curto prazo, afinal ninguém desmaia no meio do dia por falta de metilo, certo? Mas eles são, sem dúvida alguma, uma arma secreta absoluta para promover a longevidade, prevenir doenças crônicas e atuar como agentes terapêuticos no combate à inflamação. O legal é que esses bioativos estão em fontes muito abundantes e bem presentes na nossa rotina. Temos a curcumina, que é o princípio ativo brilhante da cúrcula. Temos a quercetina, que fica escondida em algo tão simples e comum
quanto uma cebola. Ou as antocianinas, que dão aquela cor vibrante e bonita para as frutas vermelhas. Cada uma dessas estruturas químicas complexas carrega um potencial biológico gigantesco de interagir de forma super inteligente com o nosso organismo. Resumindo todo esse verdadeiro arsenal estratégico, dá para ver que uma dieta colorida e diversa constrói uma defesa celular impenetrável. Olha só, os polifenóis e flavonoides encontrados no cacau e nas frutas cítricas são incríveis para modular a sinalização das células e neutralizar radicais livres. Os ácidos graxos ômega 3, que vêm dos peixes e sementes, atuam acalmando o sistema imunológico e regulando o colesterol. E os glucosinolatos, presentes em vegetais como brócolis e a couve, são espetaculares para dar aquele apoio de peso na desintoxicação do fígado. Parte 4. Como os bioativos nos curam. Agora, o que é realmente interessante observar é a engrenagem exata de como isso tudo funciona. A jornada de cura se estrutura de uma forma extraordinária. Os compostos entram no corpo e são logo fermentados pela microbiota, virando moléculas menores e altamente benéficas. A partir daí, elas interagem direto com a barreira celular do intestino e, o que é mais impressionante, mergulham para o citoplasma e até para o núcleo das células. Elas se conectam com receptores que funcionam como verdadeiros painéis de controle, literalmente ligando ou desligando processos biológicos essenciais. Vamos quebrar esse mecanismo de restauro em passos bem fáceis de acompanhar, mostrando exatamente como aquela parede celular esburacada é consertada. Primeiro, ocorre a ingestão das fibras prebióticas. Aí, as bactérias boas do intestino fazem um banquete com elas e geram butirato. E o butirato é incrível. Ele dá ordem imediata para as células fabricarem mais proteínas de junção. É como se essas proteínas fossem um cimento fortificado unindo os tijolos do intestino. Com os tijolos bem firmes de novo, a endotoxemia, aquele vazamento perigoso de toxinas para o sangue, é finalmente interrompida. O muro está novinho em folha. Mas o trabalho vai ainda mais fundo. Esses bioativos literalmente apertam botões biológicos para parar a inflamação lá no íntimo da célula. Compostos como o resveratrol e a curcumina entram no citoplasma e inibem bloqueios celulares bem específicos. Eles impedem que os principais causadores da inflamação entrem em ação no núcleo. O resultado prático, a produção das moléculas inflamatórias mais devastadoras simplesmente para. A tempestade cessa, e vias biológicas super importantes voltam a funcionar normalmente, podendo até reverter aquela famosa e temida resistência à insulina. Então, o ponto crucial aqui é a sinergia. Essas rotas trabalham em mão dupla. Os bioativos reduzem a inflamação desligando os mecanismos no núcleo das células, enquanto, ao mesmo tempo, curam a desbiose do intestino, ajudando a multiplicar as bactérias boas. São duas frentes atacando exatamente o mesmo problema de forma simultânea. Isso resulta numa melhora real na obesidade, nos níveis de colesterol e na pressão alta. É, sem exagero algum, a biologia trabalhando em perfeita harmonia para recuperar a saúde metabólica. Parte 5. O futuro da nutrição. E já caminhando para as aplicações clínicas no mundo real, é preciso ser realista. A comunidade científica ainda esbarra em obstáculos gigantescos na hora de colocar tudo isso em prática de forma universal. A principal barreira é a baixa absorção de muitos desses compostos e a enorme variação de pessoa para pessoa. Pensem bem, a flora intestinal é tão única quanto uma impressão digital. O que é perfeitamente absorvido por um organismo pode passar completamente batido em outro. E isso, claro, dificulta bastante a criação de protocolos terapêuticos consistentes que sirvam para todo mundo nos consultórios. Mas, felizmente, a ciência não para. Existem pesquisas incríveis buscando contornar essas barreiras para desbloquear todo o potencial dos bioativos. Por exemplo, a tecnologia de nanoencapsulamento. Ela está sendo desenvolvida para proteger o composto de ser destruído antes de chegar no alvo celular certinho. Além disso, o avanço no mapeamento do microbioma está abrindo muito espaço para uma nutrição verdadeiramente personalizada. E há também vários ensaios clínicos em grande escala rolando agora mesmo para descobrir as doses ideais, com o objetivo ousado de transformar essas intervenções em pura medicina preventiva padrão. O que nos leva a uma reflexão final. Se a gente já sabe que alimentos específicos funcionam como verdadeiros pacificadores microscópicos guiados a laser, como a nutrição personalizada pode revolucionar completamente o futuro da medicina moderna? Se a ciência conseguir mapear a microbiota de cada indivíduo e entregar o bioativo exato para reequilibrar o seu sistema, as consequências são simplesmente revolucionárias. É um futuro onde a primeira linha de defesa contra doenças crônicas não vai estar só nas prateleiras de uma farmácia, mas cuidadosamente cultivada no nosso prato. Muito obrigado por acompanhar mais essa análise profunda sobre o incrível poder de cura do nosso corpo. Até a próxima!